Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Hoje, mais uma honra aqui no nosso podcast. Nós estamos com o Dr. Manuel Carlos, oncologista clínico, especialista na medicina preventiva, aquela medicina de precisão. Você vai conhecer tudo sobre isso hoje. Muito obrigado por estar aqui, participando do Oncopapo, que a gente fala no OnConecta Podcast. É um prazer estar aqui, Romulo, no Oncopapo. Gostei bastante do Muito nome. bom, né? Muito bom. Como oncologista clínico, há quantos anos você está trabalhando? Quanto tempo você está dedicando a sua carreira a cuidar das pessoas? Como oncologista, esse é o 7º ano, né, depois da residência. Então, eu me formei no finalzinho de 2016 e estou, desde então, trabalhando na área aqui em São Paulo. E, enfim, é uma área fascinante. E eu estava falando com a Renata aqui nos bastidores, tudo que eu aprendi na residência, hoje eu não faço mais nada, né? Se a gente pula um congresso, a gente pula uma publicação, a gente fica para trás. Então, é uma especialidade que exige que a gente sempre fique em conhecimento, estudando e trazendo coisas novas e aprendendo coisas novas. Isso é muito legal. Essa atualização, o conhecimento é algo também que nos instiga, né? O tempo todo de você aprender coisas novas. Exatamente. O OnConecta, ele foi desenvolvido para a área médica, para farmacêuticos, enfermeiros, para essa comunidade toda conhecer as suas especialidades. E a gente traz temas muito relevantes para a vida das pessoas e também para esses profissionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho da medicina personalizada, né? Essa medicina de precisão. É possível construir tratamentos individualizados para cada pessoa? Não só possível, como é mandatório, né? Hoje a gente não fazer a medicina personalizada é má prática médica, né? A gente precisa entender o mecanismo de formação da doença para poder tratar adequadamente. Durante o século XX, a gente evoluiu muito no tratamento oncológico. E a gente foi aprendendo aos pouquinhos e muitas vezes testando as coisas. E desde a primeira quimioterapia, que a gente fazia um tratamento para tudo quanto era doença, e a gente tinha desfechos bons, desfechos indiferentes e desfechos desfavoráveis, a gente foi aprendendo, especialmente depois do Projeto Genoma, que cada doença, o que a gente chama de câncer de pulmão, por exemplo, em 1990, hoje em dia a gente está falando de 10 ou 12 doenças diferentes, com vias celulares genéticas diferentes para levar à formação de um tumor. E isso individualizou, personalizou e melhorou os outcomes, os resultados dos tratamentos que a gente tem hoje. Na sua opinião, dentro dessa medicina personalizada, como que você encara esse tratamento dentro da oncologia? Hoje em dia, se a gente não fizer esse tratamento, a gente corre sério risco de machucar o nosso paciente, né? De lesar o nosso paciente. E a gente tem um aforismo que a gente aprende na faculdade que é primum non nocere, né? Primeiro, não levar ao mal. E na oncologia, para a gente não fazer o mal, a gente precisa desse perfil personalizado da doença, daquele indivíduo, para poder fazer o tratamento da forma mais adequada possível, né? Na sua prática clínica, você aborda isso constantemente? Sim, com certeza. O tempo todo? O tempo todo. Desde o diagnóstico, a gente costuma dizer para os pacientes que os tumores têm nome, sobrenome, endereço e tem que ter mais algum pedigree para a gente poder tratar ele da forma mais adequada, né? Então, não é só o diagnóstico inicial, mas sim os exames de estadiamento, a biologia molecular, a personalização do tratamento para a gente poder chegar no resultado mais esperado, que é a cura, o controle absoluto da doença. Eu imagino que você deve ter entrado em vários obstáculos para poder trabalhar na questão da medicina personalizada, né? É um enfrentamento todos os dias para conseguir um tratamento dentro dessa adequação. Dentro da sua realidade, como que você implementou isso dentro da oncologia? A gente tem uma dificuldade em oncologia porque são tecnologias novas, né? E toda tecnologia nova, ela em geral é cara. E as fontes pagadoras, em geral, estão estressadas. Então, para a gente incorporar essas tecnologias no tratamento dos pacientes, a gente tem 2 gargalos importantes. O primeiro é o know-how para trazer e aplicar essa tecnologia para os pacientes atuais. E o segundo é pagar essa tecnologia e torná-la mais barata e frequente ao longo do tempo. Então, esses gargalos que a gente enfrenta, eles são da vida, né? Por exemplo, quando eu estava na residência, em 2015, a gente tinha um ou outro teste para câncer de pulmão, para saber se ele era EGFR mutado, se ele era ALK mutado, enfim. Hoje em dia, a gente tem, obrigatoriamente, no mínimo 4 ou 5
exames e perfis de moléculas que a gente precisa saber para iniciar o tratamento do câncer de pulmão. E a gente consegue muitas vezes fazer isso sem custo pela indústria farmacêutica ou com um custo mais barato, hoje em dia em relação a 2015. Então, isso ao longo do tempo, graças a Deus, vem sendo mais custo efetivo ao longo do tempo e a gente consegue trazer essa tecnologia para mais gente e difundir um tratamento melhor. Tanto para os pacientes como para o tratamento de tumores, é promissor esse mecanismo? Ele te traz eficácias? Com certeza, com certeza. Acho que todo mundo já ouviu falar das drogas orais, né? Então, a droga oral, em geral, é um remédio que a gente toma e vai inibir uma via específica dentro das células, né? Que levam ao crescimento anormal e reprodução dessas células. A gente consegue controlar, por exemplo, o estudo Adaura, né? E o estudo Flaura em pulmão, que a gente faz uso de uma molécula chamada osimertinib, né? Que para as pacientes que têm uma mutação na célula chamada EGFR. Se a paciente tem um EGFR mutado e toma o osimertinib hoje, a gente tem uma sobrevida que a gente saiu da década de 90 de 3 a 4 meses para hoje 60 meses, uma sobrevida mediana, né? Então, isso é mais do que eficiente, né? Isso são 5 anos de vida com qualidade para alguém que antes, em média, falecia com 3, 4 meses, né? Existe um trabalho, isso é interessante, existe um trabalho dos anos 2000, não estou falando de ontem, não estou falando de 1900 e bolinha, não. É recente. É recente. Um trabalho no qual o investigador se perguntava se era melhor fazer um tratamento com quimioterapia para câncer de pulmão ou apenas tratar os sintomas e esperar a doença e a vida tomar seu curso. E, interessantemente, naquela época, o resultado foi pouquíssimamente favorável a fazer o tratamento, né? E hoje em dia a gente tem essas drogas que bloqueiam especificamente o mecanismo de doença e faz com que a gente tenha uma sobrevida fantástica. Qual foi o motivo que influenciou você a usar esse método de medicina personalizada aí com seus pacientes? Os resultados, né? Os resultados e a diminuição de efeitos adversos. A gente tinha anteriormente um paradigma, né? A gente fazia um tratamento para todo mundo e tinha resultados bons, indiferentes e ruins. Hoje a gente faz um tratamento para cada população daquela doença e dentro dessa população a gente tem mais resultados favoráveis, menos indiferentes e poucos ruins, né? E na somatória a gente consegue melhorar para todos, né, o tratamento do câncer, que não é algo simples. Então, o motivo é esse, é a evolução da especialidade, é o melhor resultado para o paciente, a incorporação de tecnologia, enfim. É o driver que leva a gente a fazer isso. Recentemente nós entrevistamos o Dr. Tiago Jorge, que fala de tecnologia da digitalização no tratamento de câncer. E aí eu te pergunto, como que você consegue adquirir conhecimento, como que você se atualiza, se aprimora para a questão da medicina personalizada no tratamento da oncologia? A gente tem inúmeras fontes hoje, né? Informação a gente consegue, né? Então, a ASCO, que é uma vez ao ano, que é o Congresso Mundial de Oncologia, lá nos Estados Unidos, eles disponibilizam por meio das mídias sociais, enfim, das revistas científicas, de colegas que vão lá e trazem e mastigam isso para a gente. Enfim, a informação hoje ela é muito facilmente captada, né? Então, depende mais da nossa busca por essa informação e como a gente aplica ela no dia a dia, né? Então, cada ano, cada congresso, não é um só, tem vários ao longo do ano, a gente tem resumos, a gente tem palestras, a gente tem sites especializados em difundir uma certa sub-área da oncologia com pesquisadores renomados internacionalmente, a gente vai adquirindo esses conhecimentos e trazendo isso para a prática clínica. O meio, antigamente a gente dependia das revistas, né? A gente ia aqui na biblioteca, pedia o volume tal, ler e demorava. Hoje não, hoje é automático. A hora que o colega deu uma palestra lá, no plenário da ASCO, por exemplo, eu já estou vendo o resultado aqui em real time, né? Então, isso é como a gente adquire informação. Então, com colegas, as mídias sociais, com as mídias tradicionais. Com evidência. Com evidência, isso é tudo um mix que a gente traz e é óbvio que a digitalização do mundo facilita isso para a gente enormemente. Na questão da abordagem da medicina personalizada, tem as questões éticas. Sim. Como que você trata essa abordagem usando a questão ética para a implementação disso? Encarando a ética como um conjunto no qual a sociedade, um conjunto de regras na qual a sociedade concorda que a gente faça aquilo,
ela já vem meio que pré-estabelecida, né? A gente tem algumas barreiras ainda que não chegam para o dia a dia. Então, por exemplo, o uso de terapia gênica ou de terapia celular, a gente tem isso no ambiente experimental, mas ainda não dentro da prática clínica diária. Na prática clínica, a gente não consegue ainda, não tem ainda essa tangência com esses assuntos mais delicados. Isso vai chegar. Isso, quando chegar, a gente vai começar a ter as primeiras respostas a isso e a própria sociedade vai ter que entender ali, naquele momento, o que é ético ou não. Ética é uma coisa muito mutável, né? Antigamente, postar uma foto ou fazer uma foto da sua família rodar entre um monte de pessoas desconhecidas talvez não fosse ético. Hoje, não só é ético, como é desejável. Então, a sociedade muta muito. Então, a gente tem que ir entendendo isso ao longo do tempo e incorporando essas tecnologias no dia a dia. Não deve ser fácil essa questão dessa sociedade mutável, de você aplicar isso dentro da questão da saúde das pessoas, né? De forma nenhuma, difícil. é muito complicado, né? A gente tem, por exemplo, algumas doenças oncológicas que são muito mais frequentes em certos tipos de infecção viral, por exemplo. E algumas infecções virais a gente sabe que estão associadas a um certo tipo de prática sexual, né? Então, a gente abordar isso com o paciente muitas vezes não é muito fácil. É claro que a gente vai com muito tato, com muita delicadeza, tentando esclarecer isso exatamente para poder prevenir e tratar isso da melhor forma adequada. E depois, quando a gente fala de medicina, nós estamos falando de eficácia, né? Porque quando você trata de um paciente, né, ou de um tumor, você tem que trabalhar a eficácia, né, o tempo todo do resultado disso. Sim. Você tem sistemas de apoio para poder contribuir com isso. Como que você age com esse sistema de apoio no tratamento da questão da oncologia? Essa é uma área muito legal dentro da oncologia, né? Essas drogas novas, elas trazem em si esse grande ganho de eficácia, mas também trazem em si novos efeitos adversos, novas complicações que a gente não estava acostumado. E aí a gente precisa de uma rede de cuidado, né? Existem medicações hoje, por exemplo, que a gente utiliza como se fosse um cavalo de Troia. A gente tem um anticorpo e nesse anticorpo a gente tem quimioterapia grudado nele, com alta concentração. E a gente coloca esse anticorpo dentro do sangue e ele vira um míssil teleguiado e vai naquela célula cancerosa que expressa um tipo de proteína. Lá dentro, ela solta essa quimioterapia e leva não só à morte daquela célula específica, mas à morte de células ao seu redor. Isso leva, por exemplo, a uma complicação pulmonar, que a gente conhece como pneumonite, uma inflamação do parênquima pulmonar. E a gente foi aprendendo, conforme a gente foi usando a medicação, como manejar isso. Então, hoje eu preciso de colegas pneumologistas, eu preciso de colegas cardiologistas, eu preciso de colegas gastroenterologistas, hepatologistas, né? Tratar o câncer, a gente fala, trazendo uma denominação do SUS, é uma doença quaternária até, né? Que ela precisa de um suporte tecnológico muito alto, mas também de múltiplas equipes, não só médicas, mas de enfermagem, de navegação, de fisioterapia, enfim, de uma série de profissionais de robusta, saúde, né? exatamente, para poder levar o paciente a esses melhores tratamentos e com o menor tipo de prejuízo possível àqueles pacientes que usam essa tecnologia. Com base na sua experiência, quais foram os resultados que você obteve com a medicina personalizada no tratamento da questão da oncologia? Uma ótima pergunta, né? Em geral, a gente leva alguns casos conosco, né? E recentemente, em 2018, na verdade, a gente teve a aprovação aqui no Brasil de um tipo de classe de remédios chamados inibidores de ciclina, né? De ciclinas dependentes de cininas, para tratamento de câncer de mama, hormônio sensível. E eu tive uma paciente em 2021 que chegou para mim no pronto-socorro com uma insuficiência renal, insuficiência cardíaca, sepse e uma compressão medular. Né? O que é isso? Né? Uma paciente que chegou com o rim falhando, com o coração falhando e com uma fratura na coluna que comprimia a medula espinhal. Ela com perda de força nas pernas, para você ter uma ideia. E ela tinha uma massa na mama direita. E a gente pesquisou essa massa e era um tumor. E por conta da dor do tumor, ela usou durante 6 meses anti-inflamatório por conta. E isso induziu uma insuficiência renal. E não bastasse, quando ela evoluiu com a insuficiência renal, ela teve uma infecção na urina que virou uma sepse, virou uma infecção generalizada, como se diz. Foi ao pronto-socorro e a gente descobriu esse quadro catastrófico, né? A paciente já tinha uma infiltração na medula óssea
pelo tumor e tinha níveis de plaqueta muito baixos, níveis de hemoglobina muito baixos. E era uma senhora idosa, frágil. Alguns anos atrás, essa paciente teria sido submetida à quimioterapia num esforço heróico ou teria sido submetida ao que a gente chama de cuidado paliativo, enfim. Não teríamos nenhum tipo de endereçamento de tratamento oncológico específico. Mesmo nessa situação, a gente decidiu iniciar essa nova classe de molécula junto com um anti-hormônio, que a gente já usa desde a década de 70. E essa paciente não só respondeu bem à medicação, como respondeu completamente. A doença desapareceu. E é um caso que a gente tem todo documentado, a gente leva em aulas, em congresso e tudo mais, e isso não é um caso anedótico. A gente começou a ver essas respostas cada vez mais com diferentes colegas, com diferentes pacientes. Você testemunhou, né? Eu testemunhei um desses, esse me chamou muita atenção, além de outros. Então, isso traz para a gente, para o oncologista, uma qualidade de trabalho e de vontade de trabalho muito grandes, né? Então, utilizar essas novas tecnologias, o avanço da ciência em loco é traz para a gente muito reconforto, é muito gostoso fazer isso. Eu acho incrível você poder trazer um tratamento direcionado onde você recebe uma pessoa numa situação crítica, depois você aplica esse método e vê o resultado ali. Eu acho que não dá para expressar a realidade de você ver uma pessoa ficando saudável depois de um problema tão grave. Sim, sim. É quase um sonho de criança, né? Você fala, nossa, vou fazer isso, vou curar, vou isso, vou aquilo. Quando a gente vai aprendendo, você vê que não é bem assim. Mas alguns casos são muito reconfortantes, né? A história da oncologia é uma história de pacientes que perderam a vida testando novos tratamentos, né? Desde a década de 60, com o NCI, com os primeiros protocolos clínicos, a gente tem uma história de muita doação, né, da vida de indivíduos e para chegar onde a gente chegou hoje e ver que essas respostas existem é muito satisfatório, é muito reconfortante e é uma coisa que a gente se aplica todos os dias para poder trazer algo melhor para nós todos. Doutor, como a gente já bateu um papo sobre medicina personalizada, sobre essa medicina de precisão, foi incrível. A gente vai fazer um segundo episódio para falar dos avanços oncológicos. Pode ser? Excelente. Conto vai ser um com você. prazer. Você que está aí assistindo, ouvindo o OnConecta Podcast, vai ter o prazer de contar ainda com o Dr. Manuel Carlos, falando dos avanços oncológicos no próximo episódio.